Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, ó, clássico é outra fita. Amanhã tem Clássico Rei, válido pelo Campeonato Cearense, a última rodada. E será que a gente vai ter novidade nesse time titular? Ou, quem sabe, manter um titular do jogo passado que chamou a atenção mais uma vez? Temos atualizações sobre o caso do Bruno Gomes. Enfim, vamos falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Vem comigo que depois da vinheta a gente começa. Ó, galerinha, amanhã tem Clássico Rei, tá? Clássico Rei, um jogo grande, né? Por mais que seja o primeiro do ano, né? A gente sabe que sempre tem Clássico Rei na final do Cearense, Copa do Nordeste também tem Clássico Rei pela fase de grupo, também fases eliminatórias, caso os dois times passem. Mas, assim, por ser o primeiro Clássico Rei do ano, ele não vai ser um clássico que não é importante. Talvez o menos importante em relação aos próximos, mas não deixa de ser importante, porque uma coisa que eu sempre falo, né? O clássico ele tem o poder de simplesmente criar crises e abafar problemas. Então é um negócio que tem que ter a mente de gelo, né, nesse tipo de ambiente, porque é muita rivalidade e também tem pressão, né? Também tem pressão. Vamos para uma matéria do GE, que eles trouxeram um pouco sobre essa questão do Clássico Rei. A matéria fala sobre o Fortaleza já ter um time que jogou clássicos ano passado, enquanto o Ceará tem um time todo novo. Né? Então, assim, isso é uma vantagem para o Fortaleza. De uma certa forma, você tem jogadores mais adaptados ao ambiente Clássico Rei, enquanto os jogadores do outro lado, eles vão ter, a sua maioria, no caso, né, eles vão ter a primeira experiência. Mas assim, galera, questão do rendimento do jogo. Fortaleza ele tem que buscar a vitória porque ele tem o elenco montado para isso, né? Um elenco feito para ser competitivo. Eu sempre falo isso, né? Por mais que hajam carências, mas quem está dentro do elenco hoje tem qualidade para apresentar um futebol melhor do que o que vinha sendo apresentado contra a América de Natal, contra o Ferroviário, né, na penúltima rodada do Campeonato Cearense e também no jogo contra o CRB, que nesse caso foi derrota. E o Globo Esporte traz uma provável escalação aqui para gente, que eu vou aqui falar para vocês, porque eles já colocaram Kevin Andrade, vou até trazer os números dele, tá? Muito bons números, inclusive. Já traz Kevin Andrade como um titular para esse clássico. E aí, ó, segundo o Globo Esporte, vai João Ricardo, Tinga, Brites, Tite, Escobar, Bruno Pacheco, entre parênteses, Zé Wellison Pochettino e Kevin, Pikachu, Moisés e Lucero, tá? Bruno Pacheco, entre parênteses, por quê? Ele precisou fazer uma cirurgia, acho que no dedo. Então, assim, ele foi poupado do último jogo, não apareceu na lista do DM, mas também não foi relacionado. O Voivoda disse que ele foi poupado, então não se sabe como é que ele está, né? Se vai estar apto para amanhã ou não. E aí aparece o menino Kevin Andrade, tá? O menino Kevin Andrade, ele mesmo, que tem a missão aí, a difícil missão, né, de substituir um menino também, né? Que o Caleb também é novo, não tão novo quanto ele, claro, mas assim, também é novo, mas que fez tanta diferença, sabe? No ano passado, o Caleb conseguiu ser tão decisivo, mudar tanto o jogo do Fortaleza, os últimos 5 jogos, o Caleb ele foi decisivo a ponto de transformar todo o modelo de jogo do Fortaleza, sabe? Ele chamava a responsabilidade. Então, assim, o Caleb, infelizmente, com os seus problemas clínicos, né? Ele é um jogador que, infelizmente, tem muitas lesões. A gente precisa, sim, ter peças ali que consigam dar conta do recado quando ele não estiver disponível. E o Kevin é quem vem se apresentando desde o início da temporada como um jogador muito útil. Não só de utilidade de você colocar ele fazer o arroz com feijão, não. Ele tem um protagonismo. E ele tem um protagonismo que faz o torcedor criar uma expectativa muito grande com ele. É um negócio absurdo. Olha os números do Kevin, tá? Dos 7 jogos que ele fez, apenas 2 ele foi como titular, né? E ele tem 2 gols, 3 assistências e no total aí 5 participações em gols. Foi mal, galera. Dei só uma pausazinha aqui na gravação porque eu tava espirrando. Mas ele tem 5 participações em gols e a Karen, mandar um beijo para ela aqui no vídeo, né? Ela coloca inclusive os dados dele aí pelo sub-20 do Fortaleza. O menino que veio lá da Venezuela, uma promessa, né? Do futebol venezuelano. Inclusive, quando ele faz gol, você sempre vê torcedores do Laguaira, muita gente de lá compartilhando, ficando feliz por ele, e o torcedor do Fortaleza criando, né, essa expectativa e sendo alimentada porque ele vem jogando
por isso, certo? Ele vem dando conta do recado. Ele mostra uma maturidade muito grande. Por mais que, em alguns lances, ele ainda lembra a gente que ele tem 18 anos de idade, ele está se adaptando agora, né? Então, assim, o Kevin, ele não vai ser aquele ladrão de bolas, né? Até porque a função dele nem exige que ele seja isso, mas ele é um jogador que, ofensivamente, ele faz muita diferença. Não se esconde do jogo, tem muita personalidade, é criativo, acerta o passe, finaliza, dá assistência, quebra linha, tabela. É um negócio, o Kevin ele tem sido realmente um diferencial do Fortaleza. Mas e para o clássico? Será que as atuações dele até aqui credenciam ele para jogar o clássico? Eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Mas eu vou dar a minha. Seguinte, ó, vamos lá. Eu confesso que eu fico um pouco com o pé atrás, certo? Mas eu acho que também eu também acho que é saudável. Você já testar o garoto num jogo de mais pressão. A questão mental muda, a questão anímica muda. Tudo isso aí que faz parte, que cerca um clássico rei, é um teste de fogo. E assim, se ele jogasse e fosse mal, também não é motivo do torcedor queimar, porque assim, também faz parte do processo. Agora, se ele entra e vai bem e consegue ser um ponto de desequilíbrio em relação ao jogo que o Fortaleza faz. A gente já viu por A mais B que o Fortaleza precisa de um jogador que seja esse cara. Ofensivo, agudo, que quebre linha, que arme o jogo, que levante a cabeça, que vira a bola. E quando o Fortaleza não teve Caleb, não teve Kevin, não teve um jogador para fazer isso, sentiu muito. E quando o Kevin joga agora contra o River do Piauí, ele traz de novo esse sentimento de que precisamos de um jogador com essas características. Então, assim, eu acho que o Ceará vai tentar se proteger, né? Não acho que vai fazer um time para ser propositivo, mas assim, de qualquer forma, eu acho que o Fortaleza tem que montar suas armas e o Kevin está em grande fase. Talvez esse seja um momento sim para testar. Se o Voivoda colocou o Samuelzinho de lateral esquerdo no clássico, não acho que ele vá ter medo de usar o Kevin no jogo de amanhã. Mas assim, sendo bem sincera, por mais que eu fique sim com um pouco de receio pelo contexto, acho que talvez até querendo proteger um pouco, mas assim, tem que jogar, né? Tem que jogar e fazer o nome dele, se Deus quiser, e ele entrar, que vá muito bem, tá certo? Mas vamos falar sobre o caso do Bruno Gomes para a gente encerrar esse videozinho rápido de hoje, tá? E tem live 3h30, destrinchando o Clássico Rei, falando muito sobre isso, trazer a vinhetinha rápida para a gente mudar de pauta, tá certo? Cuida! Galera, é o seguinte, trazer aqui para vocês, tá? Isso aqui é um repost do Tiro de Canto, e eu decidi deixar isso na tela porque o post do Luiz Carlos não tem a foto do Bruno Gomes, mas quem trouxe a informação foi o Luiz Carlos, né, que é jornalista, ele é lá de Porto Alegre, e ele trouxe a informação sobre o Bruno Gomes, tá? Que é alvo do Fortaleza, mas que deve retornar ao Internacional. E assim, isso tudo traz à tona toda uma chateação do torcedor por toda a questão do que já aconteceu esse ano. Né? Tem o desgaste do caso do Alexandre, tem o desgaste do caso do Barbosa, tem o desgaste agora, por último, do caso do Filipinho, tem o desgaste do Bruno Gomes, né? Que a gente, poxa vida, terminar ali o pré-olímpico e vai e tal, não sei o quê. E aí o jogador pode estar voltando para o Internacional e não vindo para o Fortaleza. É uma quebra de expectativa em todos nós, né? Porque por tudo que foi veiculado, o Coritiba queria negociar com Fortaleza, David da Hora até fazia parte dessa negociação, e, enfim, a gente não sabe como é que ficam essas tratativas. Eu acho que cautela para ver se a informação se confirma, tem isso também, tem esse detalhe, não duvidando do Luiz Carlos, mas informações podem ser corretas e erradas, e também no futebol é tudo muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido, mas eu confesso a vocês que isso não é nem sobre o Bruno Gomes, tá? Que a gente pode personificar nele a nossa chateação por não ter vindo reserva do Caio ainda. Mas, cara, é o seguinte, falta menos de um mês para a janela acabar e a gente ainda não tem o substituto do Caio Alexandre. Isso é na minha cabeça, isso é meio absurdo. Porque por mais que a galera do elenco consiga dar conta do recado nesse início de temporada, eu acho que você não pode negligenciar a importância da posição. O cara tem que se adaptar. Você tem que ver se o cara dá certo também. Tem toda essa questão, infelizmente. Pode ser aí mais uma quebra de expectativa, uma chateação, sim. E a corneta liberada, tá? Total, porque assim, mais uma, né? Então vamos esperar para ver se confirma a questão do Bruno Gomes. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários.
não esquece, tá? Você já vai ficar aqui com o link da live de mais tarde. Não esquece do seu like. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!